Eu queria falar hoje sobre o caminho da restauração familiar e queria usar o texto de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 24. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 24. Amém? Vamos todos, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 24, eu sempre citei essa passagem, mas nós não líamos. Hoje eu quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou contando uma história, porque ele conta primeiro uma parábola, a parábola da ovelha perdida, do versículo 2 ao versículo 7, do versículo 3 do capítulo 15 ao versículo 7, daí do versículo 8 ao versículo 10 ele conta a parábola da moeda perdida, daí chega no versículo 11 ele começa a parábola do filho perdido. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades, dificuldades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, cheio de amor, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vista nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam também um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, queremos te agradecer, te louvar, porque a tua palavra é lida, e quando a tua palavra é lida, ela mesmo por si só já tem poder de falar aos nossos corações, e o teu Espírito já começa a agir em nosso ser, no nosso coração, e esse é o desejo do meu coração, que o teu Espírito possa se mover em cada coração, em cada mente, e possa tratar, possa trabalhar, ó Deus. E como eu coloquei o título dessa mensagem, e como essa história conta e fala e relata, existe um caminho sim de restauração, existe possibilidade de restaurar, de curar, de fazer nova todas as coisas, mesmo aquela família onde havia morte, tristeza, despedida, luto. Nós podemos acreditar que quando o teu amor entra, quando o Senhor entra, o Senhor pode fazer sim, transformar o choro em alegria, o Senhor pode transformar o pranto em festa, ó Deus. Então, que o Senhor esteja fazendo assim nas nossas famílias, em cada
cada família, aquelas pessoas que de alguma maneira têm chorado, têm sentido saudade, têm sonhado com uma vida feliz, familiar, mas às vezes não têm percebido, não têm conseguido viver isso. Eu não tenho dúvida que a tua vontade para os teus filhos realmente que eles vivam uma alegria, que eles vivam em paz, porque a tua palavra fala isso, deixa claro que o Senhor tem planos, o Senhor bem sabe os planos que tem a nosso respeito, e são planos de paz, planos de vida, planos de alegria. Então que nesse mês nós possamos experimentar restauração, cura, libertação, possamos experimentar o Senhor entrando nas nossas casas, restaurando os nossos filhos, restaurando o casamento, trazendo o amor de volta, ministrando perdão, ministrando aquilo que é necessário para que nós possamos realmente ir para um banquete, ir para a mesa, festejando o Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias. Haja conforme o teu querer nessa noite. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, nós então falamos nesses 2 domingos que passamos sobre o plano de Deus maravilhoso para a família, mas também a raiva de Satanás e como ele fica furioso e como ele induz o homem ao erro lá no jardim, induz a Eva, tenta de alguma maneira fazer com que no coração de Eva brote o sentimento que brotou no seu coração ainda na eternidade lá no céu, quando ele tudo perfeito, mas ele não satisfeito, ele quer ser igual a Deus, e por conta disso ele se rebela, e Deus o lança fora da sua presença, e ele se torna de Lúcifer, um anjo de luz, um anjo maravilhoso, ele se torna Satanás, caído, e ele com raiva da humanidade, ele percebe Deus criando tudo, essa coisa maravilhosa que se chama natureza, o homem, tudo isso perfeito, ele percebe Deus criando o homem, mas no mesmo tempo não estando tão feliz, percebendo que o homem estivesse só, e Deus cria a família, e daí fala, agora está tudo completo. Então Satanás fala, então eu já sei como estragar, eu vou sempre tentar levar o homem a estar só, eu vou tentar sempre destruir a família, sendo que a família é o projeto de Deus. E como eu faço isso? Criando, desenvolvendo e usando tudo. Lá atrás ele usou uma serpente, hoje, como eu falei, ele usa pessoas, influenciadores, mídia, educação, ele usa tudo isso para de alguma maneira começar a gerar no nosso coração insatisfação, inquietação, e isso já está dentro do nosso coração, não precisa muito, a gente nasce já egoísta. Você pega uma criança, dá uma criança de 5 meses, 6 meses, 7 meses, coloca um brinquedinho entre 2 crianças, você vai ver, e dá para uma, daí você vai falar assim, ai que bonitinha, porque em algum momento essa criancinha vai dar para outra, e você vai falar, ai que lindinha, daí a outra vai pegar e vai começar a brincar, essa outra vai ver e falar, opa, ela não devolveu? Esse brinquedo é meu? Ela já vai tacar a mão na cara da outra, já vai pegar o brinquedo, e assim, e isso daí, e sempre, a gente cresce assim, a gente cresce querendo mais, querendo o que a gente não tem, olhando para o que o vizinho tem, e isso gerando insatisfação, e o inimigo vai potencializando isso com isso daqui, mostrando aonde as pessoas estão indo, o que elas estão comprando, o que elas têm, como elas estão ficando bonitas, e como a gente só está engordando, e tanta coisa assim, e essas coisas vão gerando, sabe, melhor fazer, melhor é ir embora, o melhor é separar, o melhor é eu tentar minha vida lá longe, o melhor é... E foi dessa maneira que essa família experimenta tristeza, é dessa maneira que um pai começa a ter o seu coração quebrado, porque o filho, por causa de insatisfação, e isso eu já falei, eu não quero voltar, por causa de egoísmo, ele não está nem aí com o pai, ele não está nem com a mãe, nem com o irmão mais velho, eu sei que ele pega o seu dinheiro e vai viver a vida, e isso tem acontecido com as nossas famílias. Quantos pais têm sofrido por causa do egoísmo dos seus filhos, por causa da insatisfação,
pai tenta, faz o melhor, mas o filho quer mais, a filha quer mais. O pai e a mãe faz de tudo, mas o que a filha quer é aquele amor, aquela paixão da vida dela. Não consegue perceber que aquilo é um traste, aquilo não, mas é o que ela quer. E os pais se derretem, ficam, ai meu Deus, minha princesinha, meu príncipe, nossa. E assim vai gerando, e daí os pais vão percebendo as escolhas equivocadas e assim por diante. Mas não só os filhos, quantas vezes a esposa ou o marido consegue perceber o seu cônjuge se embrenhando por causa de internet, se encantando com o amigo do trabalho, porque no trabalho o amigo parece ser perfeito, mas a pessoa não sabe que no trabalho ou numa paquera todo mundo é perfeito, mas que na casa, no dia a dia que as coisas acontecem. Na tua casa você vê os defeitos do teu marido, da tua esposa. Na rua, ou na internet, ou nas mensagens, no zap da vida, você só vê, então, olha, você merece ser muito mais valorizada. Se você soubesse como ele valoriza a esposa dele, você ia ficar muito mais esperta. Se você soubesse como ela valoriza, já valorizou as pessoas que passaram pela vida dela, você ia ficar muito mais atento. Mas a gente é assim, e por conta disso, as pessoas e famílias estão aí, sofrendo, com os corações em pedaço, literalmente sendo desmantelada, desmanchada por separações, por abandonos, por ir embora, porque filho vai embora, porque vão morar cada um para um canto, o cônjuge separa, vai embora, são tantas coisas. Ou se não, aquela família de fachada, não, vamos continuar, mas acabou o amor, está tudo frio, acabou o respeito, a gente tem que manter, porque a gente sabe que realmente se a gente se separar é pior, então vamos continuar desse jeito. Só que eu quero dizer que família é lugar de festa, família é lugar de alegria. Se você não tem vivido isso, eu não estou falando que família não é lugar de problema, porque família é lugar de problema, mas é lugar de superação de problema, é lugar que aonde o problema não pode tomar lugar da vitória, da alegria, de que vem o problema, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. O inimigo se levanta, mas ele cai, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, porque o Senhor já colocou ele debaixo dos meus pés, por causa de Cristo Jesus, e a gente precisa na autoridade dele, realmente nos levantar e falar, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, mas meu filho está fazendo escolha, não tem problema, eu vou me levantar e vou orar pelo meu filho, eu vou me levantar e orar pela minha esposa, eu vou levantar e não vou ceder para o inimigo, porque a gente às vezes pensa nisso, a família inteira tem que estar na mesma visão, seria muito bom, e é muito bom, mas às vezes é necessário apenas um pai, uma pessoa que se dispõe a falar assim, eu vou viver o meu milagre na minha casa, na minha família. Eu não vou, meu filho falou tchau para mim, mas eu vou ficar na varanda esperando que ele vai voltar. Meu filho está fora da igreja, mas eu sei que ele vai voltar, porque a palavra de Deus fala que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pode ter um monte de situação, mas a palavra de Deus, eu não estou vendo ele voltar, mas a palavra de Deus fala que meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz sobre eles será abundante. Eu vou tomar posse disso, eu vou sentar na varanda e ficar esperando, porque eu sei que isso vai acontecer, porque isso é promessa do Senhor. Então, meu querido, o que acontece nessa história, nessa família, ela é assaltada por dores, por choro, por lágrima, talvez igual a minha, igual a tua,
mas ela termina com a promessa de Deus se cumprindo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que pode ter problema, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse pai pode ter chorado, mas ele se alegrou podendo abraçar o seu filho. E eu quero declarar, eu não sei como que você tem vivido, quais são os seus dramas, quais são os motivos das lágrimas, mas eu quero declarar para você nessa noite que assim como nessa família, essa família experimentou a restauração, eu quero declarar que a tua casa, a tua família vai experimentar a restauração em nome de Jesus. Agora, para a restauração, ou a cura, ou o milagre, ela passa por um processo, ou no caso, um caminho. Por isso que eu coloquei o caminho da restauração familiar, ou o processo poderia ser da restauração familiar. E nós vemos nessa história esse caminho, esse processo. E eu queria então, por onde? Qual é o caminho? Onde começa esse caminho? E eu queria falar 3 pontos. O primeiro ponto, a primeira parte desse caminho começa com o reconhecendo a situação da família, ou reconhecendo aonde se encontra, aonde eu me encontro como filho, como pai, aonde eu me encontro, ou aonde a minha família se encontra. Eu estou em qual momento, eu estou vivendo a alegria, eu estou vivendo o banquete, ou eu estou vivendo o choro? Agora, se eu estou vivendo o choro, o porquê? Ou aonde? Eu preciso ter uma noção. O versículo 17, para que chegue no banquete, para que tenha a festa, para que tenha a restauração, foi necessário esse versículo 17 do capítulo 15, por favor, de Lucas. O texto começa caindo em si, ou reconhecendo a sua situação, percebendo, reconhecendo. O primeiro passo para todo tipo de mudança, ou para qualquer tipo de mudança, a primeira coisa é reconhecer, é perceber, é analisar. Isso não é muito agradável, a gente não gosta muito de analisar. Hoje as coisas são muito rápidas, a vida é muito corrida para a gente parar. E daí por isso que às vezes Deus permite, desde filhos, desde pais, desde irmãos, às vezes até a família inteira, parar num chiqueiro. Porque é só lá, muitas vezes. Esse filho não fala que enquanto ele tinha dinheiro ele cai em si. O texto não fala enquanto ele estava aproveitando o bem bom da vida, enquanto ele estava lá nas boates, enquanto ele estava lá cheio de garotas, enquanto ele estava cheio de dinheiro, enquanto estava tudo certo, ele caiu em si. Não, a palavra de Deus fala, e daí eu quero voltar no versículo 14 a 17, porque ele só cai em si por causa do sofrimento, ou da situação, ou seja, por causa da consequência. Diz assim: depois de ter gasto tudo, depois de ter curtido tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos. Ele não percebeu ainda, ele foi tentar dar jeito, ele foi se empregar, ele foi tentar resolver do jeito dele, naquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Para um judeu, o porco era considerado, até hoje, é considerado um animal imundo. De alguma maneira, Deus estava permitindo aquele filho, ele ter uma queda, ele sendo humilhado. Deus foi permitindo ele
ter uma queda, acabou o dinheiro, acabou, agora você vai ter que trabalhar. Não, vou arrumar um trabalho legal. Não, vai ser um trabalho que você vai passar apertado, você já vai começar se humilhando, tendo que cuidar de porcos. Você sabe que porco é imundo, você vai ter que se submeter a isso. Não, mas eu me submeto. Mas além disso, ele passa fome, ele começa a ficar desesperado de uma maneira que ele tem vontade não só de cuidar dos porcos, se submeter a tudo aquilo, mas ele tinha vontade de se alimentar com a comida dos bichos imundos. Mas a palavra de Deus fala que nem isso ele tinha. O dono ou o seu empregador negava até a comida dos porcos para ele. Fala que se deparando com essa situação, com as limitações, com as dificuldades, ou seja, com o sofrimento, com o flagelo, com toda aquela situação, ele cai em si. E daí, com isso, a gente começa a entender muito sobre consequência, porque as consequências servem para isso, meu querido. Eu quero dizer que Deus é um Deus que Ele alerta, Ele orienta, Ele ensina, mas Ele não nos livra da consequência. Ele perdoa, Ele nos ajuda, Ele está sempre pronto, mas Ele, na maioria das vezes, permite a gente sofrer as consequências. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, se a gente não passa pelas consequências, a gente não cai em si. Se a gente não sofre, e daí vai aqui, muito porque o ser humano, porque as pessoas estão, parece que apanhando, parece que está numa queda livre o ser humano, está lá, Deus permitindo ele, está acabando o dinheiro, está acabando o recurso, está acabando tudo aquilo que o ser humano está tentando, estou tirando a mão, está tendo problema, está tendo enfermidade, está tendo calamidade, está tendo isso, um monte de consequência para ver se o ser humano cai em si. E o ser humano, todos esses caminhos que vocês estão buscando, vocês não estão percebendo que só está levando vocês para o chiqueiro? Para a depressão? Para a revolta? E daí eu vejo, e vejo mesmo, muita gente, hora que começa a vir a consequência, em vez dele cair em si, sabe o que ele faz? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo. Meu querido, a hora que Deus está permitindo você passar uns apertão, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade, Deus tem permitido, às vezes, as famílias até passarem por situações, maridos, esposas, filhos, para de alguma maneira falar assim, que hora que você vai cair em si, que hora que você vai perceber que o que te levou para aí, não tem a ver com o teu pai, não tem a ver com a tua mãe, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a liderança, tem a ver com as tuas escolhas, com o que você quis, tem a ver com o teu egoísmo, tem a ver com o teu senso de independência, por aquilo que você quis, você falou, eu não quero mais me submeter ao meu pai, eu não quero mais depender dele, eu não quero mais, agora você está aí. Não, eu não quero mais minha esposa, cansei da minha esposa, o que você queria? Agora está aí. Quantos maridos, ou seja, quantos ex-maridos, já depois de tanto tempo aí, estão aí, cansados, já pegaram 1, 2, 3, 5, 10 e agora estão sozinhos. Talvez, mas era o que quiseram, agora está aí, estão tentando, e aí? E aí é para ver se cai em si. Meu querido, será que o que nós temos vivido na nossa família, e daí aqui, vai, no geral, às vezes pastor, eu estou vivendo e tal, tem a ver com meu filho, tem a ver com meu marido, tem a ver com,
Mas será que não tem a ver com a gente? Será que não tem a ver com escolhas? Ah, eu estou passando isso por causa do meu marido. Espera aí, como que foi? Como que você veio parar aí com esse casamento mesmo? Ah, então, pastor, é verdade, né? Mas... Não, então... Eu estou falando que independente do que seja, Deus tem uma restauração. Mas o primeiro passo, ou o primeiro trajeto, a primeira parte desse caminho, é nós cairmos em si, ou cairmos em reconhecer a situação. Agora a questão é o seguinte: muitas vezes nós reconhecemos por conta das consequências, ou nós reconhecemos por causa dos erros. E muitas vezes nós reconhecemos quando os erros são graves. É muito fácil um filho que saiu, apontou, ele reconhecer. É muito fácil um marido que de alguma maneira pulou a cerca, reconhecer. É muito fácil alguém que saiu da igreja, se afastou e ficou um tempo fora, de repente, pastor, eu reconheço. Agora o problema de cair em si é do filho mais velho. Do versículo 25 a 31, porque essa parábola, Jesus está contando para um grupo, e aqui, coloca versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. O interessante é que Jesus está contando essa parábola, não com foco no filho mais novo. Ele está contando essa parábola com foco no filho mais velho. Porque ele está falando para uns fariseus, para um pessoal que se achava perfeito, que se achava que não precisava cair em si para nada, porque eles eram perfeitos. Olha assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, ou seja, os filhos mais novos, tinham caído em si, tinham percebido que Jesus estava lá, estava todo mundo sedento, querendo ouvir Jesus. Mas daí os filhos mais velhos, mas os fariseus e os mestres da lei, que se sentia perfeitos, começavam a criticar. Este homem recebe pecadores e come com eles, ou seja, esse Jesus recebe os filhos mais novos. E daí Jesus conta 3 parábolas, e essa última é para pegar direito esse filho mais velho. Porque o problema não é o filho mais novo cair em si. O problema muitas vezes não é quando a gente percebeu que a gente fez M. Porque quando a gente percebe, a gente... pastor, eu reconheço. O problema é quando a gente acha que não fez. E daí fica difícil a gente reconhecer. É o que esse texto nos mostra do versículo 25 a 30, desse capítulo mesmo. Porque diante de uma festa, de uma alegria, olha o que o filho mais velho faz. Enquanto isso, o filho mais velho, depois do pai, da alegria, da festa, do amor, do perdão, de tudo ter invadido, esse filho mais velho diz assim: estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu música, ouviu dança, ouviu alegria. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Teu pai está feliz. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa, não quis participar da festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Ou seja, eu sou perfeito, eu faço tudo certinho, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, pecador,
que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, ou seja, o Senhor perdoa, o Senhor faz festa, o Senhor esquece tudo, o Senhor vai para a festa, sai para abraçar. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto, e reconheceu, e se arrependeu, e pegou o caminho de volta e voltou. É a oportunidade de nós como família celebrarmos e vivermos tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Ele estava perdido e foi achado. Vamos celebrar, vamos regozijar, vamos festejar. Mas o filho mais velho fica fora da festa. Ele não perdoa, ele não faz parte de tudo isso, porque ele não se sente, ele fala assim: não é justo. E o que eu estou falando, o que isso tem a ver com essa reconhecer a situação? Porque o problema das nossas famílias nem sempre são os filhos mais novos. Muitas vezes o problema da nossa família não são apenas os que vão, não são aqueles que de alguma maneira dão trabalho, são aqueles que não aceitam trabalho de ninguém, são aqueles que não suportam o erro, são aqueles que estão acima, são os bons, os justos, são os bambambãs, e que estão lá para não, aqui nessa casa é assim mesmo, tem que ser tudo certinho, porque senão é assim, aqui eu sou assim. Isso traz peso, isso atrapalha a festa, e esse filho, o problema, e quando eu falo esse filho, muitos maridos são esse filho, muitos pais são esses filhos, muitas esposas, porque não consegue perceber que ele está atrapalhando a festa. Tem muita esposa machucada, porque ele está acima da esposa, está acima dos filhos, ele ainda bem que tem ele na família, porque ele é o quase Jesus da família. Se não fosse ele, se não fosse a capacidade dele, se não fosse a inteligência dele, se não fosse o trabalho dele, se não fosse a fé dele, se não fosse ele, a família, só que não percebe que isso tudo está acabando com a família. Está todo mundo precisando ser absolvido, está todo mundo precisando que ele reconheça que ele é orgulhoso, que ele também precisa, como irmão mais novo, ele precisa reconhecer que a família está sofrendo por causa desse orgulho, dessa justiça própria, desse rancor, desse jeito dele. Tem muitas famílias sofrendo por causa dos filhos mais novos, mas tem muita família sofrendo por causa dos filhos mais velhos. Mas que nessa noite o Espírito possa soprar sobre nós, e que nós, filhos mais novos ou filhos mais velhos, possamos perceber que nós temos oportunidade hoje de pegarmos um caminho da restauração, e vermos o vento de graça, de amor, de perdão, de misericórdia soprar sobre as nossas casas, e ver a misericórdia, o perdão, e podemos todos, irmãos mais velhos, irmãos mais novos, pecadores, justos, todos sentarmos numa mesa e usufruirmos do amor do Pai, em nome de Jesus. Segundo, primeiro, esse caminho passa pelo reconhecer a situação, cair em si, mas não pode passar ou ficar só nisso, porque o problema não é só reconhecer, porque tem muita gente que reconhece. Eu andando, eu conversando com as pessoas, a coisa mais fácil é as pessoas reconhecerem: pastor, ixi, eu falhei, eu errei, eu preciso, eu e não sei o quê. Mas a questão é que não pode parar só no reconhecer, no cair em si. O texto fala que esse menino, esse filho mais novo, ele não apenas reconhece, mas ele se coloca, se dispõe a fazer o caminho de volta. É a segunda lição. Você quer viver
um caminho da restauração na sua família, primeiro, reconheça a situação. Segundo, se disponha a fazer o caminho de volta. No versículo 18 a 20 desse texto, diz assim: ele não só reconhece, mas ele se levanta e volta. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, não só pensou. Quantas pessoas, eu preciso, vou pegar firme na igreja. Não, fala com a esposa, nós vamos para a igreja. Passa uma semana, hoje não, hoje eu tomei um pouquinho mais, aí hoje eu estou alto aqui, vamos deixar para domingo que vem, nós vamos na igreja. Passa domingo que vem, não vai, passa, e a pessoa percebe que precisa, sabe que precisa, percebe que a família está precisando disso, mas tem sempre alguma coisa que o impede. Não, esse filho, ele não só percebeu, ele não só caiu em si, não só reconheceu, mas ele se levanta e se dispõe a fazer o caminho de volta. Nós precisamos, temos que tomar de fazer o caminho de volta. Eu coloquei aqui o que significa esse caminho de volta. Arrependimento e ação. Não é só reconhecer, é se arrepender. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Então, se eu pequei, se eu errei, se eu falhei, se eu tomei a atitude errada, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a fazer o certo, eu preciso voltar, eu preciso pedir perdão, falar: eu pequei, eu falhei, me perdoe, eu vou fazer de novo, eu vou tentar recuperar, eu vou fazer. O grande problema é que nós reconhecemos, mas nós não nos dispomos a pagar um preço. E aqui muitos reconhecem, mas param. E o verdadeiro arrependimento gera mudança, e mudança de atitude. É necessário fazer mais do que apenas reconhecer. Olha Apocalipse 2:5, na versão ARA aí. Olha que Jesus fala para a igreja, para uma igreja, falando assim: olha, eu tenho contra ti, vê o 4, coloca o 4 por favor, dá para colocar o 4 nessa versão? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês se equivocaram, vocês pararam de fazer as coisas com amor, com dedicação, vocês começaram fazendo automático. É verdade, o que a gente precisa fazer? Então eu reconheço que eu parei de fazer, ou que eu errei. O que é necessário fazer? Olha, Jesus fala, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e faz o quê? Faz o quê? Volta à prática das primeiras obras. É necessário, você caiu em si, você percebeu aonde que você errou, agora você precisa voltar e fazer o quê? Começar a praticar o que é certo agora. Lembra? Não, eu percebi, eu sou muito grosso com a minha esposa. Eu me arrependo por ser assim. E aí? Mas é meu jeito, sou grosso. Então, meu querido, você não se arrependeu coisa nenhuma. Eu me arrependi, eu percebi que eu tô... A esposa, por exemplo, eu percebi que eu estou muito mais no celular, não sou mais carinhosa, não dou mais atenção para ele. Eu fico mais no celular, eu fico mais na televisão, eu fico mais, só dou atenção para os filhos. Eu percebo isso, que é isso que nos distanciou, você percebe. E o que você tem feito? É porque agora eu já acostumei, eu fico no celular, a gente já se distanciou, a gente acostumou com essa vida. Não, volta a praticar o que é certo, deixa celular e dê mais atenção para o marido. Começa a dar ouvido, o que te levou, outra coisa, é o que levou esse menino. Não adiantava ele chegar lá e falar: pai,
perdão, tal, estou fazendo. Chegar lá em casa, e o que levou ele a querer sair? Foram as amizades, foi a conversa com aquele vizinho, com aquela menina, foi ele ficar conversando, vendo aquele programa, o que foi? Não adiantava ele chegar na casa dele e fazer tudo de novo. Primeira coisa que ele chegou na casa foi fazer, vou lá conversar com fulano. Não, se é aquele fulano que levou ele a desejar a sair da casa do pai, ele precisa se arrepender, ele precisa deixar, porque senão ele vai logo vai estar fazendo tudo de novo. É mudar a atitude, é deixar de conversar, é deixar de ver, é deixar de assistir, é renunciar. Agora, aí, e eu queria falar 2 pontos, porque nós temos tanta dificuldade em fazer o caminho de volta, ou seja, em nos arrepender e em mudar. E você vê pela sociedade, arrependimento é sinônimo de fraqueza. Esses dias eu vi e não sei, eu não quero julgar a pessoa, eu vou julgar como foi, eu não sei o contexto, o que está aqui, mas eu vi esses dias o Cabrini entrevistando aquele goleiro Bruno, e eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Já para minha opinião aqui, todo mundo, porque a gente é perito, não merece, não errou, foi horrível, e foi mesmo, todo crime é horrível, mas não, então ele não merece mais nada, não, mas daí, o que me chamou a atenção é o seguinte, o Cabrini perguntou, você se arrepende? Ele desconversava, ele não falou, eu me arrependo. E daí você vai, eu ficava assim, cara, puxa, mas um negócio, será que ele não se arrepende? Ele não quis assumir, por que? Será que é fraqueza? Não, e daí eu não sei, parece que numa hora o Cabrini falou que um dos advogados, ou o empresário dele, o anterior, deixou, porque o que o empresário pediu era que ele pedisse perdão. Ele não quis pedir perdão. Ele não quis falar, eu me arrependo. Agora, eu não sei todo o contexto, e aqui, então, mas eu só estou colocando como a sociedade, daí você vai numa entrevista, você vê as entrevistas da maioria dos jogadores, da maioria dos atores, da maioria das personalidades, a pergunta que faz, você se arrepende de alguma coisa? Alguém, sou só eu que vejo entrevista que 99% dessa resposta é o seguinte, não me arrependo. Sou só eu, a maioria de vocês também, só eu que vejo só a entrevista das pessoas, a maioria, não me arrependo. Por quê? O se arrepender, eu estou falando assim, eu errei, eu estou reconhecendo que eu falhei, isso na boca do ser humano tem gosto de vinagre, a gente reconhecer, a gente tem dificuldade com o arrependimento, o problema é que o arrependimento é a porta para todo tipo de milagre, de vitória, é a porta da salvação, da cura, é a porta da restauração, tudo aquilo que você precisa, que Deus tem para você, porque é a partir da salvação, que a salvação que Deus tem para você em Jesus Cristo, é uma salvação plena, completa, para corpo, alma, espírito, é tudo que Deus tem, passa pelo arrependimento. Por isso que vem o inimigo e coloca um sentimento, não. Mas esse sentimento, porque o ser humano tem dificuldade com o arrependimento, é porque o arrependimento passa por reconhecer o erro, passa por se humilhar. O ser humano tem dificuldade com se humilhar, porque se humilhar vai contra o nosso orgulho. De repente eu falo, orgulho, dá licença, ô Marinho, dá licença, deixa eu colocar você no devido lugar, vamos para a cruz, Marinho. Não, o Marinho merece o trono, não, o Marinho merece a cruz primeiro. O arrependimento é colocar o Marinho na cruz, é se humilhar, é se quebrantar, é falar, Pai,
pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra o céu, eu errei, eu falhei, eu fiz isso, é pai, mãe, filha, perdão, eu prometo que eu vou fazer de tudo para não fazer, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, Deus me perdoe porque eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo isso, eu estou errando, eu estou querendo tomar o controle da minha vida, e o Senhor que é o dono da minha vida e pode, nós temos dificuldade com isso, porém, Deus Ele rejeita o orgulhoso, Ele resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, ao quebrantado Ele não rejeita. Por isso que o que se quebrantou, o que se humilhou, foi para o banquete, foi para a festa, enquanto o que não se quebrantou, o que se achava bom, ficou para fora da festa, porque só entra para a festa, só vai para o banquete com Jesus, aquele que aceita ir para a cruz primeiro, aquele que reconhece e fala, eu errei, eu preciso pegar o caminho de volta. Outro motivo, porque é arrependimento, a dificuldade maior porque para mim, a maior dificuldade de fazer o caminho de volta é, porque a gente precisa se arrepender e agir, e esse agir, tem a ver com esforço, renúncia, e abrir mão do controle. Por isso que é tão difícil, por isso que a gente prefere ficar no chiqueiro, por isso que a gente prefere ficar sofrendo, por isso que a gente prefere ficar colocando a culpa nos outros, por isso que a gente prefere ser a vítima, porque a vítima não, por que você está aí? Por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque sofri, porque não sei o quê, por causa do governo, por causa não sei o quê, por causa eu sou assim. Enquanto você for vítima, enquanto você não quiser se quebrantar e falar não, eu estou aqui porque eu falei não, eu pequei contra Deus, porque eu desobedeci, porque eu não ouvi conselho, porque eu não segui aquilo que o meu pai falava, porque de alguma maneira eu não segui o que a palavra de Deus fala, porque eu me achei melhor, porque eu me acho melhor do que os outros, porque eu não sei isso, porque aconteceu essa desgraça com você, foi a tragédia, foi acidente, porque o mundo está assim, não, porque você se isolou, porque você foi um orgulhoso, porque você se achava melhor do que todo mundo, porque você não pediu ajuda, por isso que tudo isso acontece com você. Agora a hora que você reconhecer, meu querido, o Pai está de braço aberto, para convidar você para o banquete, para o perdão, e essa é a última lição. Primeiro, o caminho da restauração e o caminho dessa família só terminou com banquete, porque primeiro teve reconhecimento, teve coragem de se arrepender e fazer o caminho de volta. E por último, teve o que precisa ter em toda a família. Precisa ter, só vai experimentar restauração, banquete, salvação, cura, libertação, as pessoas que tiverem coragem de experimentar esse pedaço, talvez o último pedaço do caminho, que se chama perdão. Porque não adiantava o filho voltar, o filho cair em si, reconhecer, se ele chegasse diante do pai, e o pai tivesse com um monte de memória e falasse assim, ai meu filho, você voltou, peraí, você magoou muito o papai, o que você fez? O papai está aqui 10 anos sofrendo, você não sabe como que o papai teve que lidar com a mãe, não sabe se a mamãe morreu nesse período, a Bíblia não fala, já pensou se a mamãe morreu de desgosto? Já pensou o que deve ter gerado? Você não sabe os conflitos que eu tive que lidar com teu irmão. Você não sabe o que essa atitude egoísta, impensada tua, gerou na família. Meu querido, você não merece. Você não merece. Se o pai tivesse agido assim, essa família não teria experimentado a restauração, a cura. Essa família não teria experimentado um recomeço,
um banquete. E eu percebo, e eu senti muito isso. Tem muita família que não está indo para um banquete, ou que não está experimentando uma restauração completa, por causa justamente da falta do perdão. Porque o que fizeram, o que o filho fez, o que o pai fez, o que a mãe fez, o que o irmão fez, o que o cônjuge fez, isso é muito sério, é muito grave. E daí eu coloquei aqui, como que tem que ser esse perdão? Um perdão que envolve graça, amor e misericórdia. Esse é o perdão de Deus, para comigo e para com você. Não é um perdão, e aqui a gente está falando muito sobre sentimento. Perdão não tem a ver com sentimento. E aqui vai, perdão é ordem, perdão é mandamento. Você quer Marcos 11, 25, 26, coloca aí. Perdão não é sentimento, porque se for sentimento, você vai ficar assim, peraí, merece. O que eu sinto machucou muito, criou um buraco, um vácuo. Eu me doei a vida inteira para esse menino, para essa menina. Eu confiei nele, eu confiei nela, e o que faz? Se ficar pensando nisso, sobre que perdão não é sentimento, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Se vocês tiverem um sentimento melhor ou pior, se não for tão grave, perdoe. Se vocês estiverem dispostos, se vocês quiserem, aqui perdoem-no, é uma ordem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu querido, e aqui vai, se tem uma área que o inimigo conseguiu machucar a gente, é nessa questão, porque, meu querido, todo mundo já machucou todo mundo. Você já feriu alguém que você ama, eu já feri alguém, eu já feri minha filha, eu já feri minha mãe. Eu falei assim, eu não esqueço, a Nilva se fez presente nessa situação. Minha mãe tem muitas mulheres que eu amo, mas minha mãe é uma santa. Minha mãe, se fosse católica, eu acredito que ia estar lá para ela ser canonizada. Porque é uma mulher assim que, parece que ela já foi arrebatada. Ela vive aqui, a gente brinca, fala assim, se chegar o diabo na frente dela, ela fala, ai que bonitinho. Mãe, mas é o diabo, me deixa ele, tadinho, não está quietinho ali. Minha mãe é assim. Teve um dia, minha mãe, que faz tudo um dia eu, numa grosseria minha, eu a fiz chorar. Imagine só, já estava com a Nilva já, e num momento assim de, mãe, não faz isso, não sei o quê. Lembro, vou me expor aqui, não era pastor ainda na época, mas vou me expor aqui. Parece uma porca. Ela com minha mãe, ela podia ter dado um tapa na minha cara, merecia. Eu cheguei em casa e falei, Nilva, dá uns 3 em mim, por favor, dá. Ela não fez nada. Ela só que a hora que eu olho para ela, está escorrendo lágrima dela. Aquilo lá, até hoje, toda vez que eu oro, eu peço perdão, já me perdoou na hora. Mãe, na hora, eu comecei, mãe, me perdoe. Ela, filho, está perdoado, mas chorando, está perdoado. Mãe, me perdoe. Eu sou idiota, comecei a tentar me denegrir para ver se melhorava. Não, eu já tinha sido, mãe, Marinho, eu te amo, você é meu filho, te perdoo, tá? Mas você vê, a gente machuca quem a gente ama. Você já pensou se ela ficasse, meu filho falou isso de mim? O diabo faz isso. Um filho que eu dei todo amor, só dei amor, olha o que ele fala para mim. Então eu estou falando, fiz isso com a minha filha, mas daí acaba recebendo,
minha filha já me ofendeu, eu já ofendi a Nilva já me ofendeu, marido ofende esposa, esposa ofende. Acontece, nós somos falhos, nós temos dentro de nós um pecado, aquela semente que o inimigo conseguiu colocar em nós. Então é num momento de raiva, de impetuoso, a gente fala, a gente faz e pronto, o inimigo vem e sela. Aí, agora, e agora? Agora me machucou, agora eu já agasalhei. E sabe o que acontece? Acontece isso, que se encontra em Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Mas como alguém pode se excluir da graça, ou deixar de receber a graça de Deus, que nós tanto carecemos e precisamos? A graça, o amor, a palavra, o alimento. Tem muita gente que deixa de receber, começa a vir na igreja, já não ouve a palavra, já não recebe mais, parece que não adianta orar, não adianta falar mais nada, ele está na casa dele, já está, não adianta falar, não adianta orar, não adianta receber oração, não adianta receber palavra, não adianta nada. Sabe por quê? Porque ele já foi excluído da graça de Deus. Mas como isso? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Sabe quando a gente se exclui da graça, de tudo aquilo, e o inimigo sabendo disso, porque nós carecemos da graça, nós carecemos do alimento, do amor de Deus, e carecemos através das pessoas. Sabe como que eu sinto o amor de Deus? É através da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha esposa, do meu pastor, do meu líder, dos meus irmãos, do meu filho, da minha filha. Mas de repente, quando o inimigo consegue, olha, você viu o que falaram? Você viu o que fez? Você viu o que deixou de fazer? Você viu o que não sei o quê? Já começou aqui. Daí parece que já nada, não adianta. Daí eu já não fico bem com a esposa, já não fico bem com o filho, já parece que já não adianta, a gente foi excluído. E o inimigo usa desse jeito. Brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amargura, mágoa, é uma coisa que contamina. Você viu que o filho mais velho estava contaminado. Ele foi lá tentar o quê? Contaminar o pai. O pai estava lá festejando, já tinha liberado o perdão, estava lá, vamos festejar. Olha, o filho estava perdido, agora está aqui. Olha, nós temos a oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, Deus restaurou. Não, pai, mas olha o que ele fez, ele gastou o teu dinheiro, ele foi responsável, ele fez isso. A pessoa que está excluída da graça, que tem amargura, ela quer contaminar. Ó, o que fez, o que fizeram. A filha que tem raiva do pai, chega para a mãe, você não pode perdoar esse homem. A mulher que tem raiva do marido, fala para os filhos, depois de divórcio, você vê que pai e mãe tentam jogar os filhos contra o outro da outra parte. Na maioria das vezes, a não ser que tenha perdão, porque daí fala, não, tem que amar. Meu querido, o perdão, e daí que eu falo do livro da minha mãe, eu queria ler aqui todo, tem algumas pessoas colocando, viu, Lucas, Kelly, Ana Profeta, eu vi mais pessoas colocando frases desse livro. Você só leu o perdão, o capítulo perdão do livro da minha mãe, parece que lava a alma da gente, parece que é um banho na nossa alma, porque todos nós, e eu quero dizer, eu como pastor, constantemente tenho que pedir para o Espírito som do meu coração, porque será que não tem mágoa? Será que não tem raiva? Será que não tem? Porque fizeram, porque falaram, porque não sei o quê, por causa daquilo outro? Porque o inimigo percebe que se tem uma área que ele pode tirar as famílias das festas, ou fazer com que as famílias não vivam uma restauração ou um recomeço, é a raiz de amargura, é a mágoa, é a decepção, é a frustração. Mas que nessa noite, nós vimos nessa família um amor do pai, que é a ponto de perdoar,
E quando eu falo um perdão que envolve misericórdia e graça, porque misericórdia não tem a ver com o que a pessoa merece ou não. Porque toda vez que você fizer, mas não merece, você não vai perdoar. Porque misericórdia, a misericórdia que nós recebemos de Deus é justamente, a gente merecia um castigo, mas Deus, por causa da sua misericórdia, Ele não nos castiga por conta daquilo que a gente merecia. Ou seja, esse filho quando chega, a primeira coisa que o pai poderia fazer, se ele fosse agir com justiça, era assim: espera aí, você está pedindo perdão? Primeiro faz o seguinte, você paga toda a dívida, e daí eu perdoo. Esse é um perdão que muitos de nós queremos exigir das pessoas. Eu perdoo, mas você tem que pagar tudo que você vai pagar. Misericórdia é isso, é falar: não, você tem uma dívida comigo, mas você não precisa pagar, porque eu te perdoo. Graça é o que ele fez em seguida. Graça ele poderia ter só agido com misericórdia. Eu não vou te punir, você não precisa pagar, está perdoado. Mas eu não vou te encher, eu não vou te recompensar com um bezerro gordo, eu não vou te dar roupa nova, eu não vou te restituir, eu não vou te recompensar, eu não vou te abençoar. Não, o Pai age com misericórdia, você não vai ter a punição que você merece, e você vai ter recompensa. Eu vou te encher de brinde, de presente. Isso é o perdão. Às vezes na nossa família, eu te perdoo, mas você vai ter que comer na minha mão agora, você vai ter que lavar a louça todo dia também. Se você não, agora você vai ter que ficar com as crianças, você vai ter que fazer aquilo. Se não, você não quer? Você não quer ficar bem comigo? Você não quer? É assim que a gente faz. Só que quando a gente age assim, a gente não está querendo ter a restauração, porque quando a gente está querendo restauração, a gente tem que agir com graça, misericórdia, porque o que restaura, o que traz cura, é o amor e o perdão do Pai, que é cheio de graça e misericórdia. É isso que está faltando para os filhos, para os irmãos, para os pais, para os cônjuges. Se nós seguirmos esse caminho, nós teremos nesse mês as nossas casas, as nossas famílias restauradas em nome de Jesus. Daí você pode falar: pastor, mas eu entendo isso, e o meu filho? Meu querido, como eu vou voltar a repetir, seja esse pai, sendo você o irmão, sendo você o filho, sendo você o pai, a mãe, não interessa, comece a agir você vai perceber aqui nessa igreja, eu tenho visto famílias sendo abençoadas, famílias sendo alcançadas por causa da postura de um filho. Eu tenho visto nessa casa, nessa família aqui, nessa igreja, famílias sendo abençoadas, sendo alcançadas por causa da postura de uma mãe, por causa da postura de um marido, de um pai, de uma mãe, uma pessoa. Então eu quero falar assim: você está falando dessa história, pastor, mas e hoje? Hoje, aqui nessa igreja, eu poderia citar aqui nomes, exemplos, para você falar: levanta fulano, olha, conta o teu testemunho, o que você está vivendo, por de alguma maneira ter aceitado o desafio e falar: a começar em mim, eu vou viver um milagre na minha casa. Aonde, qual parte que você está? Eu já estou vivendo o milagre, porque eu escolhi perdoar, eu escolhi reconhecer, eu escolhi seguir esse caminho, e Deus está me abençoando. Então escolha você, e Deus vai fazer grandes coisas, e você vai viver esse caminho da restauração, em nome de Jesus. Ministério de Louvor aqui, por favor.